Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Aqui estamos novamente com o diácono Albérico, não é? Que representa todos aqueles que desejam conhecer mais a fundo a Escritura e realizam ou fazem perguntas e questionamentos. Diácono, tem a palavra, onde foi mais ou menos que nós paramos no último programa? Se recorda, ainda que vagamente? Olha, nós fizemos uma incursão acerca das comunidades. O senhor dizia na época que as comunidades eram pequenas comunidades. Até o senhor comparou Sim. com as orações em nossas casas, não? Quantas pessoas cabem em sua casa, tal, 20? Imagina, se numa casa nossa hoje, não se compara o conforto de hoje com o conforto do primeiro século, não cabe mais que 20 pessoas, lá quantas deviam caber, não é? Bom, eu não quero dizer que não tenha existido um ou outro com uma mansão mais ampla, mas isto aqui devia ser exceção. Não regra. E cada comunidade frequentava aquele lugar. Por isso, numa mesma cidade, devia haver diversas igrejas, com I minúsculo, isto é, diversas comunidades. I minúsculo? I minúsculo porque a grande igreja não tinha ainda aparecido. Entendo. Ainda eram pequenas comunidades. Entendi. E mais, nós estamos aqui falando de pequenas comunidades de Paulo, paulinas, porque havia outras comunidades, como comunidades de Pedro, petrinas, havia comunidades ligadas ao discípulo amado, que nós chamamos João. Havia comunidades apostólicas, quer dizer, havia comunidades ligadas a Tiago. Havia muitas comunidades e confeições diferentes. Não havia uma homogeneidade, como existe, por exemplo, nas paróquias daqui de Brasília. Todos buscando uma mesma linha, falando uma mesma linguagem, orientados por um mesmo arcebispo. Isto não existia. Cada fundador de comunidade, no caso nosso aqui, Paulo, deveria ter uma visão do cristianismo. Quando Lucas diz, e acho que já falamos sobre isso, a multidão era um só coração e uma só alma, devemos tomar cuidado. É mais um idealismo lucano do que propriamente a realidade. A realidade deve ter sido muito mais confusa. Isto é, todos aceitavam Jesus, mas cada um via Jesus sob um determinado ângulo, sob uma determinada luz, entende? E aí as diferenças, não poucas, e choques e atritos, por exemplo, entre Pedro e Paulo. Estamos ainda em pequenas comunidades. Numa cidade como Corinto, por exemplo, podia haver 3, 4, 5 comunidades, dependendo do número de convertidos. Eu acredito que em Corinto, que era uma cidade de 80 mil habitantes, mais ou menos, na época de Paulo, não houvesse mais do que uns 250 ou 300 discípulos cristãos. Essa realidade de pequenas comunidades, no que se refere à evangelização, não se tornaria mais eficaz do que, por exemplo, hoje? Nos dias de hoje nós temos grandes comunidades, a coisa centrada na paróquia, não há dificuldade maior. Isto tudo era impensável no primeiro século, mas também devemos dizer que aquelas pequenas comunidades, no final do século I, se deram as mãos. Diversas circunstâncias fizeram com que as comunidades se encontrassem, se dessem as mãos e trocassem as escrituras entre si, assumindo o modelo do episcopado monárquico, como apareceu em Antioquia da Síria e pela primeira vez é apresentado, não no Novo Testamento, mas logo após, por Inácio de Antioquia.
Século I mesmo aí. Finalzinho do século, isto é, virada do século, do primeiro para o segundo. A partir daí, nós já podemos falar na grande igreja, que recebeu, ainda com Inácio, o nome de católica. Mas isto só na virada do século. Paulo já não vivia mais neste mundo há uns 40 anos. Não é? Portanto, é prematuro, bem prematuro e anacrônico falar em igreja, grande igreja, como nós a conhecemos hoje na época de Paulo. Paulo não a conheceu assim. Paulo conheceu aqueles que se dirigiam aos circuncidados, isto é, aos judeus, sobretudo Pedro, Tiago e João, e aos incircuncisos, isto é, aos gentios, aos gregos, aos pagãos, certo, que era ele e a sua esquadra missionária. Era assim. Agora, é claro, como eu disse, a igreja depois tomou, a grande igreja foi se tornando sempre mais universal e hoje é um fenômeno mundial. De certa maneira, o que falou é cabível. Quanto maior o número, pior a qualidade. E vice-versa. Quantidade e qualidade são realidades que sociologicamente não vão juntas. Maior a quantidade, pior a qualidade. Menor a quantidade, melhora a qualidade. Quanto mais a barca cheia, mais difícil a navegabilidade. Né? Na época de Constantino, no século IV, bem depois, quando o império se tornou praticamente cristão, houve um relaxamento enorme no cristianismo, no seguimento de Jesus. E daí aparecer o fenômeno monacal, o fenômeno dos padres do deserto, daqueles que eram simples cristãos, mas queriam viver o evangelho numa radicalidade. Havia terminado o tempo do martírio, ou a época dos martírios ou das perseguições, mas nem por isso o cristianismo estava em liquidação. Então, iam para o deserto e formavam comunidades de vida cristã radical no deserto. Simples leigos. Simples leigos. Foi assim que se deu no Egito, na Tebaida, mas também na Palestina, o fenômeno do monaquismo, ou o fenômeno monacal. Muito importante para a igreja, não? Mais tarde se tornou bem importante, sim. Mas foi exatamente tentando salvar a qualidade, devido ao baixo nível da quantidade. Entendi. Não é? Bem, podemos continuar? Podemos continuar. Então, prossiga, por favor. Aqui me Você ocorre. tem aí um pequeno relato. Se você falasse sobre a fundação da igreja de Filipos, não? Como se deu? Mas aí está ainda nas igrejas de Paulo ou já... Já estamos na missão. Na missão, na missão. O resto anterior já foi tudo bem explicado? Sim, pelo menos no que se refere a mim, eu Sim. entendi, né? Tá bem. Então agora podemos entrar naquilo que eu chamaria, eu e muitos outros antes de mim, a missão egeia de Paulo. Pois é, fiquei curioso saber o que é essa missão egeia. Quando, após o incidente de Antioquia, depois do Concílio de Jerusalém, Paulo ficou praticamente sem apoio. Sem o apoio de Jerusalém e de Tiago, sem o apoio de Antioquia e, quem sabe, de Pedro também, por causa daquele incidente do qual ele saiu perdedor, ao que tudo indica. Um Paulo independente, sem apoio nem de Jerusalém, nem de Antioquia, que anteriormente o acolheu e da qual ele foi missionário na primeira viagem missionária, agora
com uma esquadra nova, não mais com Barnabé, que parece ter mudado de posição, com Silas e Timóteo, vai começar uma nova missão. Uma missão independente. A missão Egeia tem a ver com o mar Egeu, tem a ver com as diversas viagens no Egeu, tanto oriental quanto ocidental, mas, sobretudo, tem a ver com um Paulo independente e cioso daquilo que ele chama a verdade do Evangelho e que não pode ter compromissos com quem quer que seja. Esta missão Egeia está nos Atos dos Apóstolos e ocupa os capítulos 16 a 20. E para mim, esses capítulos são centrais para se conhecer o verdadeiro Paulo, ao lado, evidentemente, de suas cartas pessoais e autênticas. São 5 capítulos que mostram uma atividade de um Paulo independente nas suas viagens. Lucas descreve este momento, ou estes anos, e os descreve nesses 5 capítulos em maneira descontínua. Isto significa que as notícias que aconteceram nesses 8 anos, foram mais ou menos 8 anos de missão Egeia, entre os capítulos 16 e 20 dos Atos, quando Paulo termina a sua última missão e começa a sua perseguição, começa a sua prisão e a sua paixão. Bem, Lucas tinha conhecimento de muita coisa, mas ou não era o total, ou não quis reproduzir tudo. E assim, desta missão, nós temos até mesmo episódios muito pitorescos, mas 1 ou 2 só para cada comunidade fundada. Nós vamos fazer um intervalo, exigido aqui pelo nosso tempo, e voltamos já a seguir. Terminado o intervalo, nós estamos de volta. Entendeu o que significa esta missão Egeia? Significa um Paulo independente e um Paulo criando comunidades gentias, pagãs, independentemente de Jerusalém e de Antioquia. Me ocorre agora, Padre Fernando, aquele episódio do carcereiro, no capítulo 16. Isto nós vamos ter que examinar aqui, bem, pouco a pouco. Entendeu o que vem a ser a missão Egeia? Sim, agora ficou claro. Ficou bem claro? As alianças, normalmente elas mais ou menos coincidem com aquilo que se chama segunda e terceira viagem missionária de Paulo. Tá, ok. Mais ou menos. Mas é melhor usar o termo missão Egeia, porque aqui se trata do Paulo independente. Até então, Paulo não era independente. Ele era missionário sustentado pela comunidade de Antioquia, da qual ele tinha sido missionário ou catequista também no seu passado. Bom, a esquadra se forma e parece que não tinham exatamente noção de onde deviam ir, para onde se dirigir. O campo é vastíssimo, mas começar por onde? O autor dos Atos, Lucas, nos diz que tentaram uma direção, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Tentaram outra direção, mas foram novamente obstaculados pelo Espírito Santo. Até que Paulo teve uma visão de um macedônio, um europeu, portanto. A Macedônia está ao norte da Grécia, mas já na Europa, que lhe pede e suplica, vem aqui e evangeliza-nos. Bem,
o que Lucas quer dizer com estas expressões todas, talvez seja que a esquadra, no começo, estivesse confusa e não soubesse exatamente que rumo tomar. E, andando numa direção, talvez encontrassem obstáculos. E a mesma coisa em outra direção. Até que, mas isto aqui é suposição minha e diversos, porque o texto não é claro e profundo. Paulo pode ter tido um sonho, ou uma revelação qualquer, num sonho fora dele, pode ter colocado aquilo em comum, e os companheiros podem ter dito, é isto mesmo, é esta direção que devemos ter. E então, Lucas escreve ao leitor, aprove ao Espírito Santo dirigi-los a Filipos. Faz sentido. Né? Afinal, Paulo sempre insistiu nas revelações que ele tinha de quando em quando e na necessidade de colocar isto em comum para ver se realmente, com aprovação unânime, era uma revelação, uma vontade autêntica e explícita de Deus. Parece que ao grupo, a esquadra missionária, num determinado momento de desorientação, uma luz brilhou na direção do Ocidente. Ou seja, eles encontraram então o discernimento. Isso. Talvez com um sonho, qualquer coisa do gênero, e com a aprovação unânime daqueles que formavam a esquadra. Tá certo. Agora, atravessando então o mar, entraram no continente europeu. Nós hoje distinguimos muito os continentes. Nós distinguimos 5 continentes no globo, na Terra. E distinguimos bem a Ásia da Europa. Ora, não é o caso de fazer essa distinção, ou melhor, levá-la para o século I. Não se distinguia bem entre Europa e Ásia, entre Oriente e Ocidente. De qualquer maneira, era a primeira vez que um missionário do quilate de Paulo, ao que tudo indica, entrava na Europa. E entrava na Macedônia. E a primeira cidade a ser evangelizada na Macedônia foi a cidade de Filipos, a quem mais tarde foi dirigida uma carta aos filipenses. Uma carta... Chegou na minha pergunta, né? A resposta agora. A comunidade de Filipos, a igreja de Filipos. Mas ao que tudo indica, quando Paulo chegou a Filipos, não deve ter encontrado ali... Bom, em primeiro lugar, não era a maior cidade do Império. Era uma cidade importante, sim, uma colônia importante, romana. Mas não deve ter encontrado ali uma grande comunidade judaica. Por quê? Porque não havia uma sinagoga. Lucas nos diz que os poucos judeus que lá residiam se encontravam ao ar livre, num local para oração, que julgavam apto para fazer oração, junto a uma fonte ou à margem de um rio. E foi lá que Paulo se encontrou, não apenas com judeus, mas, sobretudo, com tementes a Deus. Eu já expliquei, acredito, mas é sempre bom repetir, que esses tementes a Deus eram pagãos que se convertiam a meias ao judaísmo, não é? São chamados prosélitos? São... Não, o termo é melhor chamá-los tementes a Deus. Prosélitos, se judaizassem de vez, se circuncidassem. Mas como a grande maioria não se circuncidava, apenas abjurava o paganismo e cultuava o Deus de Israel, ficavam judeus a meias. E por quê? Não se circuncidavam. Porque os judeus sempre formaram no Império guetos e eram mal vistos. De um lado, admirados por causa da superioridade da sua religião,
Mas, por outro lado, devido aos seus costumes, devido à rejeição disto, daquilo, da vida social e de tudo o que a compunha, eram mal vistos. Então, chegar a ponto de se judaizar seria para muitos romper completamente os laços com a sociedade que os mantinham. Ficavam num meio termo, mas estes eram digamos, a presa mais importante ou mais qualitativa, maior dos missionários, porque quando sabiam que podiam ser plenamente filhos de Deus e receber a salvação sem deverem entrar no judaísmo, sem deverem se judaizar, para eles era uma fonte de felicidade, de libertação e de alegria. Estes eram aqueles que... daí aquela alegria deles naquele documento após o Concílio de Jerusalém, não? Mas isso já tinha acontecido há muito tempo, né? O texto de Filipos e Lucas descreve uma mulher chamada Lídia, certo, que deveria ser rica, porque comerciava púrpura e tecidos de púrpura. Somente ricos podiam permitir o luxo de possuir. Esta foi uma das que se converteu e foi batizada e pediu a Paulo e aos seus companheiros que se hospedassem, insistindo com eles, em sua própria casa. E assim foi fundada a comunidade de Filipos, a primeira comunidade da missão Egeia, e no norte da Grécia, na Macedônia. Mas há pouco atrás o senhor me falou daí de um incidente. Eu estava lembrando do carcereiro, não? Que me chama a atenção nesse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, sobremaneira, né? O episódio do carcereiro que pede o batismo, né? Que pede, o que vou fazer? Porque ele queria, inclusive, suicidar-se. Antes do episódio do carcereiro, certo, não tem o episódio de uma mulher possuída. Sim, também tem. Deveria ser uma paranormal, nós diríamos hoje, que possuía conhecimentos superficiais do judaísmo e da doutrina de Paulo, mas que corria atrás deles, gritando: estes são homens que trazem a verdade, segui-os. Mas com isto, essa espécie de pitonisa, essa paranormal, tinha os seus patrões e estes se viram privados do seu lucro. E com isto amotinaram a cidade e a população contra Paulo. E os responsáveis pela sociedade, depois de os terem batido com varas, os colocaram na prisão. Agora, aquele episódio da prisão é um episódio que certamente chegou a Lucas. Lucas não o inventou. Mas é um episódio muito bonito para ser verdadeiro. Como assim? Um terremoto que arrebenta com todas as grades e todas as correntes e não mata nenhum prisioneiro. Um terremoto tão forte que arrebenta os fundamentos da prisão, mas que não é notado na cidade. Um carcereiro que esquece os seus prisioneiros e leva os missionários para casa, cura-lhes as feridas e é batizado naquela noite e faz um banquete. Percebe que tudo isto é muito bonito, é muito edificante para ter acontecido. De qualquer maneira, a notícia deve ter chegado a Lucas dessa forma. Ou seja,
alguma coisa, algum conto popular envolveu um episódio de prisão e de soltura dos apóstolos. E esse conto popular deve ter crescido a tomar essas dimensões, e Lucas, talvez um pouco credulamente, sem muita, digamos, muita crítica, inseriu no texto como ele o recebeu. Mas nós devemos agora fazer um ponto final aqui nesse nosso programa de hoje, porque o nosso tempo está esgotado e voltamos no próximo domingo com a graça de Deus. Até lá, muito obrigado. Até o próximo domingo, se Deus quiser.